O que você quer ser quando crescer? Não importa a tua geração, se tu é BR, tu já ouviu muito essa pergunta. E quando tu é criança, tá tudo bem responder astronauta, presidente, caçador de tesouro, treinador de Pokémon. Geralmente a resposta vai ser, nossa, que fofinho. Só que, meu irmão, o tempo passa e a pergunta fica mais séria. E aí, geralmente, tua resposta vai ser, como assim veterinário de dragão não dá dinheiro? Só que tudo bem, tu descobre que não existe criatura mágica e, pra ser bem honesto, tu nem gostou tanto assim de biologia na escola. Só que é nessa hora que geralmente o sonho de infância é esmagado e vai começar a surgir os advogados, os médicos, os engenheiros e blá, 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 blá. E se você foi uma criança bem nerdona que jogou bastante videogame, tem grande chance de tu ter virado um programador. Só que agora a parte boa é que tu pode responder para aquele teu parente curioso, eu sou programador. Geralmente a resposta do teu parente vai ser... Isso é aquela coisa de mexer em computador, né? Isso dá dinheiro? Assim... Legal, beleza. Então formata aqui minha CPU. Só que todo programador lá no curso técnico, tecnólogo, até na faculdade, sempre começa com um sonho, né? Eu quero fazer um jogo. Quando comecei a programar lá em 2010, o mundo dos games girava só cerca de 60 bilhões de dólares por ano. Só que assim, não me leva mal, é grana pra... Mas quanto menos dinheiro estiver circulando, menos oportunidades também vão estar existindo. E é justamente por isso que o mercado de programação web geralmente engolia praticamente todos os desenvolvedores de software da época. E era bom porque, afinal de contas, pagava os boletos tudo. E você podia falar para aquele teu parente chato que você ganhava dinheiro suficiente e estava tudo certo. E não me entende mal, tá? Programar não é uma subsistência, alguma coisa parecida. Na real é muito legal. E é muito divertido se tu curte um bom desafio, porque afinal de contas é difícil, leva tempo e você tem que se aperfeiçoar bastante. Bastante mesmo. Mas apesar de ser difícil, depois que você começa a dominar o básico, as coisas começam a ficar um pouco mais fáceis. É praticamente uma progressão aritmética. Só que é aí que você começa a ficar empolgado. Eu sou o rei do mundo! Mas uma hora pode começar a ficar meio chato, sabe? O desafio não é mais um grande desafio. É só trabalhoso. Sabe o que eu quero dizer? As linguagens, os frameworks, a arquitetura, sistemas, todo esse tipo de coisa, eles podem mudar, mas geralmente a base é tudo igual. Então começa a ficar tudo meio repetitivo e as coisas começam a perder um pouquinho a graça. E você pode pensar em mudar de área. De programador, tu pode virar líder técnico, gerente, gestor de produtos e sei lá mais o que. No meu caso, eu migrei para educação. Eu virei professor de uma faculdade e também crio produtos educacionais e trabalho com Learning Analytics, que é basicamente análise de dados na educação. Finalmente, depois de mais de uma década trabalhando, eu trabalho só com o que eu gosto e também tenho estabilidade, ainda bem. Só que até que em 2021, no meio da pandemia, eu fui revisitar aquela velha vontade de programar games que eu tinha lá no tempo da faculdade. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? O desafio é muito diferente de programação web, que já tava ficando chato pra caramba. É um mundo totalmente novo, que não envolve só programação, tem mais 1 bilhão de coisas. A gente pode, inclusive, colocar aí game design, level design, narrative design, e todo tipo de whatever design que tu pode imaginar. Isso sem contar no universo das artes, que é infinito, e todo tipo de conceito de criatividade aplicada que você pode aplicar no jogo. Fora, claro, várias outras coisas já conhecidas, que aí entra gestão, UI, UX, vendas, marketing, as coisas mais normais da programação web e do mundo do desenvolvimento de software. E o melhor é que tá muito mais fácil fazer um game hoje do que antigamente. Sem falar que o mercado cresceu mais do que as minhas entradas nessa última década. É o Calvo? A tropa do Calvo? De 60 bilhões em 2010, hoje ele gira mais de 200 bilhões de dólares por ano. Ou seja, grana pra caramba. Onde que eu tava nesse meio tempo que eu não vi esse tipo de coisa acontecendo? Talvez eu tava preocupado em ganhar grana pra viver uma vida dentro das expectativas, sabe o que eu quero dizer? Só que eu resolvi mudar. Há quase 2 anos eu tô estudando game dev todo santo dia, mais ou menos umas 2 horas por dia. E apesar de ainda não dar dinheiro, eu tô de boa com isso, porque a parte boa de ter quase 30 e rostinho de quase 40 é que eu não tenho que justificar nada pra ninguém. E recentemente eu comecei a desenvolver um jogo chamado Killing Time. Por enquanto, ele é um side-scroller 2D de plataforma com viagem no tempo e ação. Gostaria muito de ter umas imagens muito legais pra colocar aqui, pra mostrar algo grandioso e fabuloso, mas a real é que eu não tenho praticamente nada.
Para não falar que não tenho nada, na verdade eu tenho isso aqui, ó. Olha, pra falar a verdade mesmo, muita coisa já foi feita, só que são aquelas coisas que não ficam tão visíveis no gameplay, sabe? São coisas mais voltadas a questões de organização e gestão do projeto. Tipo a trabalheira desgraçada que tá dando pra possibilitar esse vídeo aqui. Mas quer saber uma outra coisa boa de ser mais velho do que eu era lá quando comecei na área da programação? É que eu aprendi a não subestimar o longo prazo e não superestimar o curto prazo. Eu fiz o planejamento de 8 meses de desenvolvimento separando por 5 itens, que é planejamento, design, programação dos sistemas base, desenvolvimento do jogo e marketing. Tudo isso aqui foi feito com objetivos bem claros para aprender coisas específicas no processo de fazer um jogo completo. E não só aquelas coisinhas pequenas do dia a dia que eu estava estudando para aprender sobre game dev. Nesse jogo, o que eu quero aprender de verdade tá tudo girando em torno de design. Tipo game design, level design, também um pouco de narrative design. Só que, além disso, tem processo de programação para jogos que eu ainda não conheço nos detalhes. Eu conheço muita coisa de programação web, mas programação de jogos é muito diferente. Também tem o principal de tudo que eu quero começar a desenvolver melhor, que é marketing e divulgação para jogos. E sabe, não sei se dá pra notar, mas eu sou um cara bem na minha, eu não sou uma pessoa muito de rede social. Para falar a verdade, é bem o contrário. This is the worst! Daqui pra frente eu só vou publicar conteúdo relacionado a game dev nesse canal e também em outras redes sociais, tipo LinkedIn, Twitter e Instagram. Então se tu curte esse tipo de conteúdo, dá uma olhada nos links que eu deixei aqui abaixo desse vídeo. Baby, give me a little credit. E não esquece de deixar um like para me ajudar com esse constrangimento gigantesco que eu tô sentindo agora, tá bom? Até mais.